www.cicred.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. Se você se envolveu em um acidente de carro, você precisa de um advogado. Bateram no seu carro? Você tem que ligar para o Berman Law. O time de advogados do Berman Law vai ajudar você a ser pago. Fale com um advogado do Berman Law em uma consulta gratuita. Ligue para 1-800-375-5555. Seu advogado só receberá se você receber. Se você não receber, você não paga. Se você se machucou em um acidente de carro, você tem que ligar para o Berman Law. Ligue para uma consulta gratuita. 1-800-375-5555. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui ao vivo pelo Facebook Live da Rádio Gazeta News e através também do aplicativo da Rádio GN. São 2h36. Eu sou Neise Cordeiro trazendo as últimas atualizações a respeito do coronavírus na Flórida. E sempre contamos aqui com a participação de colaboradores ao redor dos Estados Unidos e também da região aqui da Flórida, que estará falando conosco daqui uns minutinhos. Daniel Galvão, que estará falando conosco aqui de Orlando. Mas antes tem uma notícia vinda diretamente aqui do portal gazetanews.com que fala sobre o que o presidente Trump acabou de declarar, né? Em uma semana após dizer que analisava decretar quarentena nacional, Donald Trump muda de retórica e, em vez de ampliar as restrições de engajamento social, como muitas autoridades de saúde solicitam, o governo federal indica que ele deve baixar a guarda do país, retomando grande parte das atividades econômicas. Visando estimular a prosperidade americana, o presidente Donald Trump dá indícios de estar perdendo a paciência, mesmo antes do coronavírus atingir seu pico nos Estados Unidos. E entre aspas, ele disse isso aqui, gente: nosso país não foi construído para ser fechado, alertou o presidente na segunda-feira, ontem. E continuou: vamos abrir nosso país para negócios porque nosso país deveria ser aberto. Então vamos retomar tudo muito em breve. Bem, ele reforçou isso aí, né, na entrevista coletiva sem estabelecer um cronograma. E ele também admitiu que certamente isso vai ser ruim, se referindo às ocorrências da doença que ainda estão por vir. Mas argumentou que se dependesse dos médicos, eles diriam: vamos manter tudo fechado, vamos desligar o mundo inteiro. Então quem está certo aí, né, gente? Os profissionais de saúde ou o presidente dos Estados Unidos? Bem, e essa mudança de discurso tem provocado confronto dentro de seu próprio governo entre autoridades de saúde pública e autoridades políticas e econômicas, que estão desesperadas para manter a economia do país em alta e que é fundamental para a vida dos americanos, mas também para a reeleição de Trump. O presidente tem se mostrado otimista, alegando que o país tem condições de retornar às atividades econômicas após as 2 semanas de restrição em efeito. E ele disse ainda o seguinte, gente, entre aspas: o remédio não pode ser pior que a doença. Ele se refere aos danos econômicos causados pelo Covid-19. Bem, ele justifica isso aí alegando que o coronavírus não é tão fatal quanto a gripe comum ou acidentes de carro que matam muito mais americanos por dia. E sua previsão otimista é que em 2 semanas a pandemia se estabilize nos Estados Unidos. Pois é, né? Acidentes de carro, gripe comum, matam muita gente, né? Mas será que nessa proporção que se multiplica tão rapidamente assim de um dia para o outro? Isso é o que a gente deve pensar, né? A respeito disso aí. E a gente tem os índices aqui para vocês atualizados de hoje do Departamento de Saúde da Flórida. No momento, nós temos aqui no estado da Flórida, total de casos 1.412, sendo que residentes da Flórida são 1.333 que foram
diagnosticados como coronavírus positivo. E temos também do condado, né? Temos aqui alguma informação do condado, dos condados. Deixa eu ver aqui para vocês. Broward, no momento, são 311 casos. E hoje pela manhã nós tínhamos aqui alguns dados atualizados também, né? Que temos Nova York com 23.230 casos e 183 mortes. Se mantém aí como o estado com maior número de casos, né, de coronavírus, seguido por Nova Jersey, Califórnia, Washington State. E Flórida, né, nós temos aí mortes, até agora são 18 mortes. Condado de Broward já subiu para 311 casos. Não tenho aqui a atualização do número em Miami-Dade e Palm Beach, a gente pode pegar para você daqui uns minutinhos, mas nós vamos passar agora para a Flórida Central, onde Daniel Galvão se encontra com a gente aqui por WhatsApp. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Inês. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gazeta News. É um prazer mais uma vez a gente estar juntos aqui no boletim do coronavírus. Sim, Daniel. Obrigada por sua participação. E tem alguma informação atualizada aí diretamente de Orlando pra gente? Pro pessoal que nos assiste? Tem algumas informações, mas antes eu queria também reforçar essa informação que você trouxe agora sobre o primeiro número de casos já diagnosticados, confirmados no estado da Flórida. Como você bem disse, são 1.412. E também, só para deixar uma outra informação que é importante, só hoje mais de 1.500 pessoas foram testadas, né? Passaram pelos testes para verificar a presença ou não do Covid-19 ou do coronavírus, né? Sim. Já que o governo abriu aí vários locais de testes em grande escala em todo o estado e também laboratórios privados, né, particulares, estão contribuindo para massificar aí a realização desses testes, desses exames. E isso é fundamental para que a gente consiga, na verdade, para que o governo consiga diagnosticar, ter uma noção mais próxima da realidade do que a gente está enfrentando de fato. Isso porque um dos temores, né, não só do governo na Flórida ou nos Estados Unidos, mas dos governos, de uma maneira geral, onde a pandemia está instalada, é que o número de subnotificações seja até maior do que o número de casos oficiais. Isso prejudica as ações que vêm sendo tomadas, né? Então, a massificação, a intensificação do número de locais fazendo exames, realizando os testes e o aumento significativo também do número de pessoas que diariamente estão submetidas a esses testes é importante, faz parte desse combo aí de ações que não só aqui na Flórida, mas em todos os Estados Unidos, mas também no Brasil, na Europa, vem sendo tomadas pelos governos em função da realidade, né, do diagnóstico mais preciso com relação à quantidade de pessoas realmente infectadas pelo coronavírus, né? Exatamente, e com a viabilização de novos testes, né, de mais testes para a população, é que vamos descobrir aí muito mais casos, né, em decorrência aí da propagação do coronavírus. Até porque, Neise, os especialistas têm ficado bastante, como você também agora há pouco ressaltou, eles têm ficado bastante impressionados, na verdade, não é de fato com a taxa de letalidade do coronavírus, mas com a propagação, a velocidade de propagação, da difusão do vírus. Então, na verdade, o grande temor, a grande preocupação passa por aí, como nós já temos falado, inclusive na semana passada, ressaltamos muito isso, junto com você aqui no programa, no boletim. A grande questão, o grande problema, o grande desafio é o sistema de saúde não suportar uma quantidade enorme de pessoas precisando de atendimento ao mesmo tempo. Esse é inclusive o receio nesse exato momento já lá em Nova York, né? O prefeito Dito tem demonstrado que em mais uma semana que eles vão receber aí reforço, principalmente no que diz respeito a respiradores, a situação lá tende já a alcançar esse estresse do sistema de saúde lá em Nova York. Sim. É algo preocupante, né? E também a gente escutando aí o que o presidente Donald Trump acabou de anunciar também, que talvez em 2 semanas as coisas voltem ao normal, né? Retomada da economia, que o país não pode fechar. Então são
são dados contraditórios, né, aí com o número de propagação, o número de casos que aumenta a cada dia e essa possível decisão aí do presidente aqui do país a respeito de retomar e reabrir todo o comércio e continuar, né, continuar a economia do país. Então é algo assim que é um pouco preocupante. É verdade. Mas é também uma decisão delicada. Outros países também têm enfrentado essa bifurcação, porque na medida em que você para a economia, você consegue, claro, fazer com que a circulação de pessoas ela reduza drasticamente, isso também ajuda, claro, sim, no combate a essa disseminação do vírus, mas tem o efeito posterior, que é o efeito econômico, né? O efeito social. E aí os governos andam bastante preocupados, inclusive, com a recessão que pode estar a caminho, né? Exatamente. E só para a gente passar para vocês a informação que eu não tinha em mãos aqui, no condado de Miami-Dade, nós temos 338 casos até o momento. Já no condado de Palm Beach, 101 casos. E no condado de Orange, é onde você se encontra, né, Daniel? 50 casos. Então, esses são números atualizados aqui do Departamento de Saúde da Flórida. E falando, né, de economia, ajuda para os estados, o governador aqui da Flórida, Ron DeSantis, quer que Donald Trump declare grande desastre, né, zona de grande desastre para o estado. E o governador pediu ao presidente Donald Trump que emita uma declaração de desastre para ajudar o estado a sobreviver à nova crise de coronavírus. Em uma carta, o governador pede ao governo Trump que envie fundos estatais para ajudar com desemprego, aconselhamento em crises, empréstimos para desastres comunitários e ajuda alimentar, que DeSantis diz que o estado vai precisar. E a carta também fornece detalhes inéditos sobre esta doença mortal, fornecendo uma imagem da devastação já causada. E segundo esta carta, a Flórida gastou ou deve gastar cerca de 208 milhões de dólares na luta contra o vírus. Além disso, atualmente existem 109 casos em potencial de coronavírus nos lares do estado, atualmente sob investigação, e mais de 130 mil pessoas ligaram para a linha direta de desemprego do estado na semana passada em busca de assistência, um enorme salto em relação às semanas anteriores. E em outras notícias, o Departamento de Saúde da Flórida relatou recentemente uma morte adicional no novo condado de Palm Beach na segunda-feira, elevando o total a 3 mortes relacionadas ao vírus no condado este domingo e segunda-feira. Essas são as notícias, né? Esperamos aí que o governador possa receber essa ajuda, né, do governo federal aqui para a Flórida, né, já prevenindo, né, o que pode acontecer, o número de casos que pode aumentar e tudo mais. Pois é importante ressaltar, Neide, também a postura, né, do governador da Flórida. Ele tem buscado, de fato, liderar o estado nessa luta contra o coronavírus e, independente de algumas ações ganham uma popularidade, né, tem uma maior aprovação popular ou não, mas o fato é que ele não tem se omitido. E nessas últimas semanas, nesses últimos dias, sobretudo, a gente tem visto uma atuação bastante presente do governo do estado, e em especial do governador da Flórida, uma vez que o estado aqui é um dos que mais tem sofrido com a pandemia nesse exato momento nos Estados Unidos. Então nós precisamos, de fato, que hajam ações pontuais, específicas, políticas, inclusive, além de econômicas, para que a gente consiga superar o quanto antes aí a crise do coronavírus. Exatamente. Então vamos ver aí como vai ser esse relacionamento do presidente com os estados, já que ele está falando em retomar a economia, abrir tudo, e as pessoas estão, os estados, né, os governos estaduais estão todavia solicitando ajuda, né, ajuda econômica. Bem, Daniel, nós vamos fazer uma pequena pausa comercial e a gente volta em 30 segundinhos aqui com todos os nossos ouvintes e também os que nos acompanham aqui pelo Facebook. Um minutinho, por favor. A clínica odontológica Bella Smile em Fort Lauderdale oferece todo tipo de tratamento dentário para deixar o seu sorriso saudável e bonito, sem que você tenha que pagar muito por isso. Bella Smile está localizada na 2626 East Commercial Boulevard, em Fort Lauderdale. Marque sua consulta e venha fazer uma visita. 954-990-6278. Bella Smile, transformando sorrisos.
testosterona Rejuvitip. Para homens e mulheres, Rejuvitip oferece tratamento anti-envelhecimento não invasivo, aumenta o nível de energia, melhora o desempenho sexual e os sintomas da menopausa, além de diminuir a gordura corporal e acelerar o resultado de dietas e exercícios. Rejuvitip. Venha conhecer Dr. Jabal Uffelman e sua equipe. Clínicas em 3 localidades: Doral, Fort Lauderdale e Brickell. Rejuvitip. Fortaleça seu corpo, mente e espírito. Alô? 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 Alô, Daniel, me escuta? Oi, tô ouvindo. Oi, Agora oi. Então fala para nós, continuando aqui no nosso boletim do coronavírus, já estamos de volta. Que mais notícias você pode nos passar aí diretamente de Orlando? Olha, Neide, a direção do Aeroporto Internacional de Orlando informou nesta terça-feira que apoia a ordem executiva do governador Ron DeSantis, que anunciou ontem, segunda-feira, a exigência de quarentena de 14 dias para qualquer pessoa que venha para a Flórida, oriunda de Nova York, Connecticut e também Nova Jersey. Esse é mais um esforço em busca aí de retardar a propagação do coronavírus no estado, embora várias perguntas sobre a aplicação da medida ainda permanecem sem respostas. Então, como nós dissemos até no bloco anterior, o governador tem tomado atitudes, ações, medidas, algumas delas, como essa, por exemplo, de levar diretamente à quarentena todas as pessoas que venham, por exemplo, de Nova York, de Nova Jersey, chegam à Flórida pelo aeroporto internacional aqui de Orlando, levar a uma quarentena obrigatória. E aí, claro, algumas perguntas começam a surgir, existem pessoas que discordam da medida, mas o fato é que desde ontem, todos que estão chegando de Nova York, estão chegando de Nova Jersey, descem, desembarcam em Orlando, na Flórida Central, pelo aeroporto internacional, sendo obrigados a guardar o outro dia, em função do foco na hoje de Nova York, que é aquela região do estado de Nova York, é onde mais concentra os casos nos Estados Unidos. Exatamente, né? São ordens que devem ser seguidas, né? Pelo menos por enquanto, até uma segunda ordem aí. E eu acho importante, né? Eu acho importante que isso já deveria ter sido feito anteriormente, na realidade, como muitos outros países até fizeram, colocaram restrições de voos, pelo menos tentar tirar a febre dessas pessoas ou tentar fazer uma triagem, né, das pessoas nos aeroportos. Eu acho que é bem importante essa decisão e deveria ter sido tomada não só aqui no estado da Flórida, mas em outros estados e em diversos outros países, né, para assegurar um pouco a diminuição da propagação do vírus. Eu acredito que seria algo que deveriam ter sido feito muito mais tempo atrás. Exatamente, e ainda mais em locais que notoriamente os números, os casos estão se multiplicando e a gente sabe que a situação é bastante grave, bastante complicada, como é no caso, por exemplo, de Nova York. Então, as medidas precisam ser, como a gente tem ouvido, inclusive nos últimos dias dos especialistas, as medidas precisam ser radicais nesse momento, drásticas nesse momento, para fazer com que o país consiga sair o mais rápido possível dessa situação que a pandemia tem nos levado, né? Então, quanto maior ou quanto mais drástica for a medida, claro, ela traz também problemas momentâneos, situações complicadas naquele momento em que as medidas são aplicadas, mas elas também têm, na verdade, como pano de fundo o objetivo de antecipar a saída do país daquilo que é chamado pico, né, do contágio, que para os próximos dias, próximas semanas aí, é aguardado aqui nos Estados Unidos. Então a gente precisa, como você bem disse, respeitar, entender e procurar, inclusive, colaborar
para que tudo aconteça de acordo com as orientações das autoridades. Com certeza, e esperamos que essa situação estabilize ao menos, né? Que não cresça tanto aí os números como estão crescendo, né? Pode ser que eu esteja errada, mas a gente sempre fica na torcida, né? Torcida para que tudo possa se normalizar o mais rápido possível. Bem, gente, e gostaria de aproveitar aqui, né, que a gente sempre fala sobre as empresas, os anunciantes e os colaboradores que continuam apoiando a mídia local, que continuam conosco neste momento difícil, comprometidos com a nossa comunidade. E a equipe Gazeta News também se encontra aqui firme, trabalhando arduamente para passar toda a informação para vocês, né, não só aqui da região da Flórida, mas também de outros estados, né, que nós temos brasileiros espalhados por este grande país, em todos os lugares, todas as esquinas. Então, a gente sempre conta aí com o apoio dos anunciantes, que sempre estão aí por trás dessa informação, do Gazeta News, da família Gazeta News, não só do jornal, mas também da Rádio Gazeta News. Então, você que escuta a gente e nos assiste agora, apoiem, compre deles, valorizem estes pequenos e grandes negócios que estão mostrando esse comprometimento aqui com a comunidade brasileira no momento em que mais precisamos. Então, unidos nós somos mais fortes e o quanto antes esperamos sair dessa juntos. Estamos todos juntos nessa. Gostaria de complementar com algo mais, Daniel, hoje? Sim. Eu tinha mais duas notas rápidas aqui. Por favor. Compartilhar com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Gazeta News. Então vamos fazer um intervalinho rapidinho, já que a gente falou de anunciantes. Só um minutinho, a gente já entra com você com essas duas últimas notícias, e eu também tenho uma notícia aí que é mais positiva para a gente terminar o Boletim Coronavírus de hoje. Perfeito. Pode botar. All Hendrickson. O outlet da All Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida, está arrasando. Todos os modelos e marcas estão com preços e condições que a concorrência pira. Um timaço de brasileiros pronto para te ajudar na compra do seu carro zero. Outlet All Hendrickson. Estamos esperando você. Aproveite e troque o óleo por sintético a R$ 34,95 e o comum por R$ 19,99. Estamos em 2 endereços, na 5401 e 5201, na West Sample Road, Coconut Creek. Acesse allhendricksontoyota.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. E continuamos aqui ao vivo, diretamente do Facebook, do aplicativo da Rádio Gazeta News. Como estava falando aí com Daniel Galvão, que tem mais duas notas aí pra gente, diretamente de Orlando. Exatamente, Neide. Olha, o início da realização de testes do coronavírus no sistema da drive-thru foi adiado para amanhã, quarta-feira, aqui no Centro de Convenções de Orlando. O local será usado para testar profissionais de saúde, socorristas e pessoas com 65 anos ou mais que apresentem aí sintomas da Covid-19. Aqueles que se enquadrarem nesses critérios serão atendidos com o objetivo de obter uma amostra que será enviada a um laboratório para verificação ou não do vírus. O horário de funcionamento, já a partir de amanhã, é das 9 às 17 horas no Centro de Convenções de Orlando, no Orange County Convention Center. Então, fica aí uma importante informação para todo mundo que tem ou que se enquadra nesses critérios aí que nós já temos divulgado de forma maciça, sobretudo aqueles que estão apresentando algum sintoma, mas que são da área da saúde ou que são pessoas com 65 anos de idade ou mais. Essas pessoas têm prioridade para a realização de testes em grande, né? Está sendo feito todo esse aparato aqui em Orlando para atender a comunidade, para que a gente, como nós falamos no início, consigamos aí, o governo consiga ter um melhor diagnóstico, um melhor cenário, a identificação desse cenário mais próximo possível da realidade, para que o número de subnotificações reduza e a gente consiga ter, de fato, um panorama da atual situação em Orlando e região. Com certeza, né? Então já tem um local para testes aí no condado de Orange County
na região de Orlando. E só para complementar o que você falou, Daniel, nós temos aqui o telefone para contato, que a pessoa pode fazer o seu appointment, agendar este teste, caso esteja nos critérios, né, na especificação que foi feita aí pelo Departamento de Saúde. O número de telefone é 407-723-5004. Então a pessoa pode marcar aí e, se estiver enquadrada nesta lista de pessoas que devem procurar e fazer o teste, então podem agendar o seu appointment. E começa amanhã, então, não é? Confirmado amanhã. Começa amanhã, no horário de funcionamento de 9 às 17 horas. Muito bem, no Orange County Convention Center. Bem, gente, Exatamente. E gostaria de terminar aí. Essa era a última nota que você tinha, Daniel? Desculpa te interromper. Eu queria trazer uma também positiva, se você me dá. Claro, vamos lá. Quanto mais positividade, melhor, né? Num momento desse. Pois é, exatamente. Cansa um pouco de dar notícia triste, né? E notícias sobre isso. Vamos lá. E as pessoas precisam aí se manter com esperança, se agarrar naquilo que tem já sido apresentado para poder virar o jogo, né? Com certeza. A rede Walmart e a Amazon, né, que é a gigante do comércio eletrônico, anunciaram aí nos últimos dias a contratação de 250 mil trabalhadores para diversas funções e cargos nesse período de pandemia. São vagas temporárias, mas que também podem se converter em vagas efetivas. É uma excelente notícia para quem anda preocupado, claro, com o presente e o futuro econômicos afetados diretamente pelo coronavírus. Então, mais informações sobre essas vagas, e a gente tem muitas aqui, inclusive, para a região da Flórida Central, devem ser obtidas através dos sites do Walmart e também da Amazon. Então, aí uma boa notícia para as pessoas que, claro, perderam o trabalho, estão aí apreensivos com relação a como vai ser daqui a alguns dias ou daqui a algumas semanas. Elas já podem fazer aí as aplicações, né, para determinadas vagas, determinadas regiões e cidades aqui do estado da Flórida, e podem aí sair desse período de dificuldade, de apreensão, já trabalhando tanto na rede Walmart quanto também na Amazon. Isso aí, ó, notícia muito boa, né, para as pessoas que estão aí preocupados, que querem buscar trabalho. Então, uma grande oportunidade aí de empresas como o Walmart está dando às pessoas. Bem, e vou complementar também com outra notícia aqui positiva, né, que é a ajuda humana, né, como a humanidade se transforma, né, em momentos de debilidade, momentos de crise como essa. E foi o que aconteceu aqui, ó. Os policiais em Miami, que foram no Winn-Dixie nesta terça-feira, porém não para resolver nenhum crime ou suspeita. Ao invés disso, eles foram à fila do caixa com itens como água sanitária, manteiga, pão e mirtilos, né? Alguns outros itens aí da cesta básica para serem entregues a centros de idosos da cidade. O esforço foi em parte destinado a impedir que os mais vulneráveis precisassem sair de casa e se arriscarem por uma possível exposição ao coronavírus. E, entre aspas, eles disseram o seguinte: muitos de nossos idosos residentes não conseguem sair de casa. Hoje estamos comprando e esperamos proporcionar tranquilidade, ajudando-os a adquirir alguns itens essenciais, disse o Departamento de Polícia em um tweet na terça-feira pela manhã. Então, que legal, né? Os policiais que normalmente nos intimidam com seus uniformes, com a sua atuação, né, para o combate ao crime, fazendo algo mais humano, né, especialmente aí para as pessoas de idade, que muitos não têm condições de sair ou se encontram com problemas de saúde, preferem não sair de casa, estão recebendo esta ajuda. Se todos fizessem isso, né, seria uma onda de ajuda contínua, né? Não só né? Exatamente, não só em época de coronavírus, mas em todas as épocas do ano. Sem dúvida alguma, sem dúvida, Ney. Esse momento revela muito também daquilo que há de melhor no ser humano, né? A gente percebe aí também que as pessoas têm se esforçado, essa rede do bem, da rede de apoio, tem se multiplicado, e muita gente já começa a sentir os efeitos, né? Não só os idosos, mas também chefes de família, enfim. As pessoas começam já a sentir os efeitos, se não no corpo, mas na situação econômica, na questão do futuro, a instabilidade, a incerteza. Então, quanto mais ações daqueles que nos governam, nos protegem, daqueles que são próximos de nós também, da mídia, trazendo informação de qualidade, informação precisa, para que as pessoas possam,
se orientar e se afastar também das fake news. Então, quanto mais nós pudermos aí nos abraçar, melhor para todos nós atravessarmos esse momento de crise, esse momento difícil. Isso vai passar, seguramente vai passar, mas a gente precisa estar cada vez mais juntos aí. Que esse grãozinho de areia de bondade, né, perdure, né, não só neste momento, mas eu acho que deveria perdurar para sempre. Se cada um de nós contribuir com um pouquinho, eu acho com o próximo já é uma grande ajuda. É isso aí. Verdade. Bem, Daniel, muito obrigada por sua participação hoje. Fique seguro aí, com muita saúde em Orlando, e a gente regressa com outro boletim do coronavírus na próxima. Obrigado, Ney. Um forte abraço para você, para toda a equipe da Rádio Gazeta News e para os ouvintes também que têm nos acompanhado aí ao longo de toda a programação. Obrigada, Daniel. Então, gente, este foi o boletim coronavírus de hoje, né, das 2 da tarde, a partir das 2 da tarde. Eu sei que a gente sempre começa um pouquinho mais tarde, mas é para a gente poder organizar aqui toda a informação para vocês, conferir, checar a informação para que esteja correta, para a gente poder passar para vocês informação de qualidade e atualizada, tá bom? Quero agradecer a todos pela sintonia, a participação do Daniel Galvão conosco aqui no boletim, e amanhã a gente volta com mais para todos vocês. Fiquem ligados que às 4 da tarde, Cecília Weisberg chega no show da tarde para todos vocês, também aqui através da Rádio Gazeta News. Tchau, tchau, tenham todos uma boa tarde.